Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Sob o brilho dourado de uma cobertura com vista para Nova York, Alexander Hartwell, um milionário frio e calculista, folheava distraidamente sua agenda. Cada página estava repleta de compromissos, reuniões e jantares, mas um espaço permanecia vazio: o amor. Por anos ele buscará uma companhia, apenas por um dia. Apenas um dia para escapar da solidão, sem laços, sem complicações. Naquele dia, em um café discreto no bairro do Sorro, ele cruzou o caminho de Emily Carter. Seus olhos brilhavam com uma luz estranha, uma doçura tingida por uma tristeza que nada parecia capaz de apagar. Ela sorriu timidamente, quase derramando o café. Alexander, geralmente imune a esse tipo de constrangimento, sentiu o coração afundar. Ele ainda não sabia que aquele encontro, que ele pensava ser um prazer simples e passageiro, iria virar sua vida de cabeça para baixo. Pois Emily guardava um segredo que ninguém conhecia. Restava-lhe apenas um mês de vida. Uma doença rara, silenciosa, mas implacável. E, no entanto, diante dele, ela irradiava vida e coragem. Alexander pensou ter encontrado uma mulher para um dia, mas estava prestes a descobrir aquela que transformaria cada momento de sua existência. Naquele breve instante, o destino começou a tecer uma história onde a riqueza não podia comprar nem o tempo nem o amor verdadeiro. E Alexander estava prestes a aprender que, às vezes, um único dia pode conter uma vida inteira. Nova York nunca dormia, mas para Emily Carter, a cidade às vezes parecia barulhenta demais, agitada demais. Naquela manhã, ela se acomodou em seu café de sempre no Sorro, um pequeno e discreto refúgio onde os transeuntes apressados não se davam ao trabalho de olhar para os outros. Ela folheava um livro, tentando saborear cada momento apesar do medo que a corroía por dentro. Foi então que Alexander Hartwell entrou. Alto, elegante e vestido com um terno escuro impecavelmente cortado, ele parecia pertencer a outro mundo. Os transeuntes instintivamente se afastaram, mas Emily, absorta em seus pensamentos, não notou o homem sentado quase em frente a ela. Com licença, disse ele, colocando a xícara sobre a mesa com um leve sorriso. Você não pegou o livro errado, pegou? Emily ergueu os olhos. Seu coração deu um salto, mas ela se obrigou a manter a calma. Não, era exatamente isso que eu queria ler, respondeu ela com um sorriso tímido. Ele estudou o rosto dela. Havia algo em seus olhos, uma profundidade que nenhuma riqueza poderia comprar. Alexander, acostumado à sedução sem esforço, sentiu uma emoção desconhecida o invadir, curiosidade. E pela primeira vez em muito tempo ele queria conhecer alguém, não apenas por um dia, mas para entender o que ela escondia. Meu nome é Alexander Hartwell, disse ele, estendendo a mão. E o seu? Emily. Emily Carter. O aperto de mãos entre eles foi breve, mas carregado de significado. Naquele instante, nenhum dos dois imaginava que aquele encontro aparentemente insignificante mudaria seus destinos. Emily sorriu, tentando disfarçar o cansaço estampado no rosto. Alexander, porém, viu não apenas beleza, viu uma luz frágil, quase efêmera, que o atraía irresistivelmente. Ao se levantar para sair, ele murmurou: Espero te ver de novo, Emily. Ela não respondeu imediatamente. Seu coração batia acelerado, como se soubesse que cada momento com ele seria precioso. Ela ainda não sabia que teria apenas algumas semanas para vivenciar plenamente esse encontro. E Alexandre, pensando que encontrara uma companhia simples por um dia, não fazia ideia de que acabará de conhecer a pessoa que mudaria sua vida para sempre. Nos dias que se seguiram, Alexander não conseguia tirar a imagem de Emily da cabeça. Cada detalhe do rosto dela, cada sorriso tímido, cada brilho nos olhos o assombrava. Ele voltou ao café na esperança de vê-la novamente e, para sua grande surpresa, ela estava lá, exatamente no mesmo lugar. Lá está você de novo, disse ele com um sorriso, sentando-se em frente a ela. Imagino que esteja seguindo sua rotina de sempre. Pode-se dizer que sim, respondeu Emily, um pouco envergonhada, mas divertida. E você costuma voltar para espionar os clientes? Alexander deu uma risada suave, um som raro que surpreendeu até a si próprio. Mas por dentro começava a sentir algo que nunca havia sentido antes, um afeto genuíno. Eles passaram horas conversando sobre tudo e sobre nada. Alexander ouvia, fascinado pela leveza de suas palavras, por sua maneira de ver o mundo apesar da dor que ela escondia por trás do sorriso. Emily, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se viva. Ela sabia que não podia se apegar, mas Alexander era diferente. Certa noite, enquanto a luz do sol poente banhava o café, Alexander ousou fazer uma pergunta mais pessoal.
Emily, posso te perguntar uma coisa? Claro, respondeu ela intrigada. Você parece frágil, mas há algo em seus olhos que eu não entendo. O que você está escondendo? Emily baixou o olhar. Seu coração doía ao pensar em revelar a verdade. Cada dia com ele era uma dádiva, mas também um lembrete cruel de que seu tempo estava se esgotando. É complicado, murmurou ela. Prefiro que algumas coisas permaneçam entre eles. Alexander assentiu com a cabeça, respeitando o silêncio dela. Mas sentiu seu instinto alertá-lo. Emily não era uma mulher comum. E essa intuição começou a semear uma inquietação suave, porém persistente, em seu coração. Ao sair do café naquela noite, Emily observou Alexander se afastar. Ela sabia que em breve teria que revelar seu segredo a ele, mas uma parte dela simplesmente queria saborear aqueles momentos, por mais fugazes que fossem. E Alexander, por sua vez, começou a entender que aquele dia simples que ele tanto almejara poderia se transformar em algo muito mais profundo e dolorosamente precioso. Os dias se passaram e Alexander e Emily passaram cada vez mais tempo juntos. Passeios no Central Park, jantares improvisados, risadas compartilhadas. Tudo parecia natural, quase irreal. Para Alexander, esses momentos eram preciosos como ouro, e para Emily, era uma felicidade frágil, como caminhar sobre gelo fino. Cada passo era um risco, mas ela não queria recuar. Certa tarde, enquanto passeavam pelas trilhas douradas pelo outono, Emily sentiu uma tontura repentina. Ela se agarrou ao corrimão da ponte com vista para o lago sem fôlego. Emily? Perguntou Alexander, segurando-a delicadamente pelo braço. O que está acontecendo? Ela tentou sorrir, tentando disfarçar sua fraqueza. Não é nada, só uma leve tontura, provavelmente cansaço, respondeu ela. Mas Alexander não se deixou enganar. Seu olhar penetrante detectou a preocupação escondida por trás dos olhos dela. Você não está me contando tudo, disse ele suavemente, quase em tom de súplica. Emily baixou a cabeça, com as mãos tremendo. Ela sabia que o momento da verdade estava se aproximando. Mas como poderia explicar que só lhe restavam algumas semanas de vida, que não tinha futuro, e ainda assim, queria aproveitar cada instante com ele? Alexander, tem algo que eu preciso te contar. Ela murmurou com a voz embargada pela emoção. Ele se ajoelhou levemente para ficar na altura dela, segurando suas mãos entre as suas. Seja o que for, eu quero saber. Emily respirou fundo, sentindo o frio cortante da realidade penetrar seu peito. Eu tenho uma doença grave. Os médicos me deram 1 mês. Talvez menos. Alexander deu um passo para trás, atônito. O mundo ao seu redor parecia ter parado. Ele havia procurado uma mulher por apenas um dia. E agora se deparava com a realidade da vida de Emily, o tempo se esgotando, horas preciosas escorrendo como areia entre seus dedos. Mas por que me dizer isso agora? Gaguejou ele, incapaz de esconder a angústia em sua voz. Por quê? Porque eu queria que você conhecesse a verdadeira eu, disse Emily com um leve sorriso. Mesmo que o tempo seja curto, quero que cada momento valha a pena. Alexander sentiu o coração apertar. Ele jamais imaginara que um dia pudesse se tornar tão crucial. Nunca entenderá que um único instante pudesse conter uma vida inteira. E naquele dia, em pleno outono nova-iorquino, uma nova realidade se estabeleceu entre eles. Uma realidade de urgência, intensidade e a possibilidade de amor apesar da passagem do tempo. Após a revelação de Emily, Alexander não conseguia mais enxergar o relacionamento deles como um mero caso de uma noite. Cada segundo se tornou precioso, cada sorriso, cada gesto, cada palavra assumiu uma intensidade que ele jamais conhecera. Ele sabia que precisava fazer tudo ao seu alcance para tornar seus momentos finais os mais belos possíveis. Emily, disse ele certa noite, enquanto estavam no terraço de sua cobertura, contemplando a cidade iluminada como um oceano de luz, quero que você aproveite tudo. Cada momento, cada lugar, cada sonho que você tiver, quero realizá-los com você. Emily sentiu os olhos marejarem. Ela nunca tinha conhecido tamanha generosidade, nem tamanha sinceridade. Alexander, não quero que você desperdice sua vida comigo, ela murmurou. Minha vida, disse ele pegando a mão dela, minha vida sem você seria vazia. Não importa quanto tempo nos reste, quero que ele valha a pena. Nos dias que se seguiram, Alexander transformou cada momento em um milagre. Fretou um iate para um cruzeiro no Rio Hudson. Reservou lugares para um concerto particular de seu músico favorito e até improvisou um pequeno piquenique no topo do Empire State Building, de onde Nova York se estendia até onde a vista alcançava. Emily riu, chorou, viveu. Pela primeira vez esqueceu a doença que a consumia, embora Alexander visse suas forças diminuírem um pouco a cada dia.
Ele sentia cada respiração curta, cada tremor, cada dor que ela tentava esconder por trás de seu sorriso radiante. Você torna a vida bela, Alexander, disse ela certa noite, encostando-se nele. Mesmo que eu não tenha muito tempo, quero que cada lembrança fique gravada na minha mente. Alexander a abraçou forte, sentindo que o amor que sempre buscará era diferente de tudo o que imaginara. Não era apenas companhia por um dia, era um laço profundo, irreversível e intenso. Mas no fundo, o medo crescia, o medo de perdê-la. A doença era implacável e apesar de tudo que ele pudesse fazer, o tempo continuaria seu curso inexorável. Naquela noite sob o céu estrelado de Manhattan, Alexander fez uma promessa silenciosa. Não deixaria um único momento ser desperdiçado. Não importava quantos dias passassem, Emily teria uma vida inteira, condensada em cada sorriso, cada carícia, cada gargalhada. E nessa promessa nasceu um amor vibrante e frágil, que desafia o destino e a contagem regressiva do tempo. No dia seguinte, Alexander sentiu que o tempo estava passando mais rápido do que ele imaginava. Emily, apesar do sorriso corajoso, parecia mais cansada. Sua respiração estava curta, seus movimentos mais lentos. Cada momento lembrava Alexander da dura verdade, o tempo deles estava se esgotando. Emily, ele disse suavemente enquanto caminhavam pelo parque, quero que você me diga o que sonha em fazer, o que quer ver antes que tudo acabe. Ela baixou os olhos, hesitante. Alexander, há tantas coisas, tantas memórias que eu nunca vivi, mas tenho medo de pedir demais. Não existe demais, Emily. Quero que tudo seja possível. Até o impossível. Um sorriso frágil surgiu em seus lábios. Juntos começaram a elaborar uma lista de desejos, uma espécie de caderno secreto onde cada desejo, cada capricho, cada sonho era registrado. Visitar uma exposição de arte particular, fazer um passeio de helicóptero sobre Manhattan, jantar sob as estrelas. Cada ideia era um desafio, uma aventura, mas acima de tudo, uma forma de gravar memórias que nem a riqueza nem o tempo poderiam apagar. Alexander se transformou. Nada de negócios, contratos ou reuniões inúteis. Cada momento pertencia a Emily. Ele reservou suítes luxuosas em hotéis para uma escapada romântica de fim de semana, alugou um carro antigo para uma viagem noturna e até contratou um fotógrafo para registrar seus sorrisos em lugares inesperados. Mas apesar de todos esses esforços, a sombra da doença persistia. Certa manhã, Emily não se levantou imediatamente. Alexander a encontrou encolhida sob as cobertas, pálida e trêmula. Seu coração se apertou. Não se preocupe. Ela murmurou fracamente, estou apenas cansada. Alexander sabia que não era apenas um cansaço passageiro. Ele colocou a mão sobre a dela, apertando-lhe os dedos suavemente. Não importa o que aconteça, Emily, quero que você saiba que cada momento que passamos juntos foi mais precioso do que todo o ouro do mundo. Ela olhou para ele, suas lágrimas brilhando à luz da manhã. Alexander, obrigado, por me dar uma vida inteira mesmo que curta. Naquele dia, Alexander compreendeu que o amor não se media em dias ou anos. Ele se media em intensidade, memórias e coragem. E sabia que cada segundo com Emily seria um tesouro inestimável, mesmo enquanto a contagem regressiva continuava implacavelmente. As semanas se passaram e Emily foi perdendo as forças aos poucos. Cada sorriso se tornou um ato de coragem, cada palavra um tesouro que Alexander guardava com carinho no coração. Mas no fundo, Emily ainda nutria um último desejo, um anseio que jamais ousara compartilhar, até aquela noite. Eles estavam sentados no terraço da cobertura, envoltos pela luz alaranjada do pôr do sol. A cidade parecia calma, como se a própria Nova York estivesse prendendo a respiração diante da intensidade daquele momento. Alexander, Emily murmurou, minha última coisa. Quero que você me prometa uma coisa. Qualquer coisa, respondeu ele imediatamente com os olhos fixos nela. Qualquer coisa que você quiser. Ela respirou fundo e apertou a mão dele. Quero que você continue vivendo, mesmo depois que eu partir. Quero que você guarde a felicidade que construímos e nunca a deixe se perder. Quero que você me ame, mesmo quando eu não estiver mais aqui. Alexander sentiu seu coração se partir e se encher de um amor mais profundo do que nunca. Ele entendeu que não era apenas um pedido. Era um testemunho, uma promessa de vida. Emily, eu prometo. Viverei por nós duas. Cada momento, cada lembrança. Nunca deixarei você desaparecer da minha vida. Ela sorriu, uma lágrima escorrendo pela sua bochecha, e pela primeira vez em dias, seu rosto se iluminou com leveza. Então vamos fazer com que cada momento restante seja o mais belo, disse ela suavemente. Alexander concordou. Ele decidiu tudo.
Eles viajariam, criariam memórias espetaculares e se deixariam levar por experiências únicas. Um jantar no terraço com vista para toda a cidade, um passeio de balão de ar quente sobre os parques de Nova Jersey e até mesmo uma escapada secreta para o campo, longe da agitação. Cada momento tinha que ser perfeito, inesquecível. Naquela noite, enquanto as luzes de Manhattan cintilavam como estrelas na terra, Alexander percebeu algo importante. Ele nunca havia amado assim, e nunca havia vivido com tamanha intensidade. Emily não era apenas uma mulher que ele conhecera por um dia, ela havia se tornado toda a sua vida. E enquanto davam as mãos sob o céu alaranjado, o tempo parecia parar. Cada segundo contava, cada respiração era preciosa. E Alexander sabia que estava pronto para desafiar o inevitável e fazer com que aquele último mês parecesse uma eternidade. Alexander sabia que o tempo estava passando a um ritmo alarmante. Cada dia com Emily se tornava mais precioso, mais frágil. Mas ele estava determinado a realizar um dos sonhos que ela jamais imaginara ser possível. Alexander, eu nunca imaginei. Emily murmurou certa manhã ao acordar na cobertura decorada para a ocasião. Tudo estava pronto para ela. Não diga nada, Emily, ele interrompeu com um sorriso. Esta manhã você vai vivenciar algo que jamais imaginou. Ele a levou ao aeroporto, onde um jato particular os aguardava para uma viagem surpresa. Emily sentiu o coração acelerar. A viagem era para um lugar que ela sempre sonhara em conhecer, mas que considerava inatingível: Paris. Só a ideia de caminhar às margens do Sena e ver a Torre Eiffel iluminada a fazia estremecer. É incrível. Ela gaguejou, sem conseguir esconder as lágrimas de alegria. Alexander a tomou nos braços, apertando-a contra si. Para ele não se tratava apenas de realizar um sonho, mas de transformar cada momento em uma lembrança eterna. Passearam pelas ruas de paralelepípedos de Montmartre, saborearam doces em pequenas padarias e, ao cair da noite, admiraram a Torre Eiffel brilhando sob o céu estrelado. Cada olhar, cada sorriso, cada gargalhada era uma vitória contra o tempo, contra o destino que pairava sobre Emily. Ela se sentia viva, amada, livre. Alexander, por sua vez, estava descobrindo que o verdadeiro amor não se media pela duração, mas pela intensidade dos momentos compartilhados. Eu jamais teria acreditado, disse Emily, apoiando a cabeça no ombro dele. Obrigada, por tudo. Obrigado, respondeu ele, por me mostrar o que é o verdadeiro amor. Mesmo que por apenas um mês. Você mudou a minha vida. Essa viagem a Paris tornou-se um símbolo da ligação entre eles, um sonho impossível que se tornou realidade graças à determinação e ao amor de Alexander. Mas no fundo, ambos sabiam que a contagem regressiva continuava. Cada momento de felicidade era precioso, porém frágil, como um cristal suspenso ao vento. Para Alexander, isso reforçou uma certeza: ele jamais deixaria passar um único dia sem fazer Emily sorrir, sem criar uma lembrança inesquecível. E para Emily, essa viagem foi a prova de que, mesmo com apenas um mês de vida, cada momento poderia conter uma eternidade. O regresso de Paris foi silencioso. Emily, embora radiante durante a viagem, mostrava agora sinais de que a doença voltava a afetá-la. Cada respiração era um esforço, cada passo exigia mais força. Alexander sentia o coração apertar-se a cada instante, impotente perante a realidade da vida de Emily. Alexander, ela murmurou certa manhã, sentada no sofá, minhas forças estão diminuindo. Acho que não vou mais conseguir sair tanto. Não diga isso, disse ele, com a voz embargada. Estou aqui, Emily. Vamos dar um jeito de tornar cada momento especial, não importa onde estejamos. Para Alexander, não se tratava mais apenas de viagens e sonhos realizados, mas de criar memórias até nas coisas mais simples. Ele transformou a cobertura em um refúgio encantado, iluminação suave e música delicada. Refeições cuidadosamente preparadas e cada canto decorado para evocar suas aventuras. Até nos gestos mais corriqueiros, ele queria que cada momento fosse mágico. Você torna tudo tão bonito, Alexander, murmurou Emily, ofegante, mas com os olhos brilhando. Até aqui, eu me sinto viva. Mas o medo estava lá constante, como um fantasma silencioso. Alexander sabia que o tempo passava inexoravelmente, e cada sorriso de Emily era tingido de tristeza. Ele via suas forças diminuírem, mas sua coragem jamais vacilar. Certa noite, enquanto contemplavam o horizonte iluminado, Emily colocou a mão na bochecha de Alexander. Nunca imaginei, disse ela com lágrimas nos olhos, que alguém pudesse me amar tanto em tão pouco tempo. Emily, eu te amo mais do que tudo, respondeu ele, apertando a mão dela. Não importa quanto tempo passe, cada momento com você é uma eternidade para mim. O peso da doença tornava cada momento precioso e doloroso ao mesmo tempo.
Mas Alexander compreendia uma coisa: o amor não se resumia à duração, mas à intensidade. E mesmo com a proximidade do fim, ele desejava que cada respiração, cada sorriso, cada lágrima permanecessem gravados em suas memórias como um testemunho do seu amor. Naquela noite, enquanto a cidade brilhava ao longe, Alexander tomou uma decisão silenciosa: não deixaria o tempo roubar uma única lembrança. Ele seria o guardião de cada momento, o protetor de uma vida curta demais, mas incrivelmente plena. Os dias se passaram com uma intensidade dolorosa. Emily foi perdendo as forças aos poucos, mas seu espírito permanecia vivo. Vendo sua amada definhar, Alexander decidiu correr um risco ousado para lhe proporcionar uma última lembrança inesquecível. Emily, ele murmurou certa noite sentado ao lado dela, tem uma ideia, algo que poderia tornar este momento eterno. O que é isso? Perguntou ela intrigada, mas cansada. Quero que alcancemos algo que ninguém possa esquecer, mesmo que o tempo passe, disse ele com os olhos brilhando de determinação. Alexander contatou discretamente uma orquestra renomada e organizou um concerto particular no terraço de sua cobertura, sob as estrelas, com o horizonte de Nova York como pano de fundo. Violinos, pianos, instrumentos de sopro, cada nota seria para Emily, para eternizar aquele momento. Ao cair da noite, Emily, tomada pela emoção, sentiu suas forças vacilarem, mas seu coração transbordava de alegria. Os músicos tocaram sua música favorita, e cada nota parecia suspensa no tempo. Alexander a conduziu delicadamente até o centro do terraço, e juntos dançaram sob as estrelas, rodeados de música, luz e amor. É magnífico! Gaguejou Emily sem conseguir conter as lágrimas. Não é magnífico, é perfeito, murmurou Alexander, puxando-a para perto. Este momento é nosso. Cada respiração, cada sorriso, nada pode apagá-lo. Naquela dança, o mundo exterior deixou de existir. Doença, medo, tempo, tudo parecia suspenso. Emily sentiu-se mais viva do que nunca, e Alexander compreendeu que a intensidade do amor podia desafiar o destino. Mas no fundo, ele sabia que cada nota que tocava era também uma despedida antecipada. Cada momento era precioso, porém fugaz. Ele precisava saborear cada segundo antes que o inevitável acontecesse. Alexander, eu te amo, ela disse, com a voz fraca, mas clara. E eu sempre te amarei. Ele murmurou com o coração apertado. Não importa quanto tempo passe, não importa o que permaneça, você é a minha vida. Esse gesto audacioso, essa noite mágica, tornou-se o símbolo do amor deles. Um momento suspenso no tempo, uma eternidade condensada em poucas horas. E Alexander compreendeu que às vezes o amor mais forte não é aquele que dura, mas sim aquele que arde intensamente, mesmo que por apenas um mês. Os últimos dias haviam chegado. Emily, tão radiante apenas algumas semanas antes, agora estava frágil. Cada respiração era um esforço, cada sorriso uma batalha contra a dor. Alexander permaneceu ao seu lado segurando sua mão, recusando-se a deixar um único momento escapar sem preenchê-lo com amor e lembranças. Alexander, ela murmurou com a voz fraca mas determinada. Obrigada por tudo. Por cada momento, cada sorriso, cada sonho realizado. Emily, eu te amo mais do que tudo. Ele respondeu com lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu vou cumprir todas as minhas promessas, eu juro. Eles se encararam por um longo tempo, como se seus olhos pudessem deter o próprio tempo. Emily repousou a cabeça em seu ombro, sentindo o calor e a força de Alexander sustentá-la até seu último suspiro. Quero que você viva, mesmo sem mim, disse ela suavemente. Eu te prometo. Ele respondeu, pressionando a mão contra o coração. Seu amor permanecerá em mim para sempre. E com um suspiro suave, Emily adormeceu pela última vez com um sorriso sereno nos lábios. Alexander sentiu um vazio imenso, mas, no fundo, sabia que cada momento que compartilharam havia sido uma eternidade. O amor deles, embora breve, fora completo, intenso, perfeito. Nos dias que se seguiram, Alexander recordou suas viagens, suas risadas, suas danças sob as estrelas, cada momento gravado como um tesouro. Ele cumpriu a promessa que lhe fizera. Viver plenamente, amar profundamente e jamais esquecer. Emily não estava mais ali fisicamente, mas sua memória, sua luz e o amor que compartilharam tornaram-se eternos. Obrigado, murmurou Alexander certa noite enquanto olhava para o horizonte, Emily, por me mostrar que o amor não se mede pelo tempo, mas pela intensidade de cada momento. E no coração de Alexander, Emily continuou a viver. Cada sorriso, cada gesto, cada lembrança se tornou uma eternidade condensada em um suspiro, provando que até mesmo um mês pode conter uma vida inteira de amor.